A gente, então, vai dar início, sejam todos muito bem-vindos. Então, a gente está iniciando a 21ª live do Programa de Empreendedorismo Fiocruz Convida, com quantas biotechs se faz um ecossistema. A importância da formação de rede e inovação em saúde no Brasil. Então, a gente tem a honra de receber o Márcio de Paula, que é consultor e conselheiro de empresas, fundador da Rede Brasileira de Inovação Farmacêutica. Então, gostaria de lembrar que essa live está sendo gravada e estará disponível no canal do YouTube do Programa Empreendedorismo Fiocruz. Ela terá duração mais ou menos da palestra do Márcio de 40 minutos e depois a gente abre para o debate. Todos estão convidados a abrir o microfone, se apresentar, fazer perguntas. Esse é o nosso grande objetivo de criar aqui um canal institucional de debate sobre o tema inovação e empreendedorismo. Então, Márcio de Paula, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. Então, será uma honra ter você aqui com a gente hoje. Então, passo a palavra para a Celeste, para dar boas-vindas. Depois está com você, Paulo. Bom, apenas cumprimentar a todos, né? A gente sempre fica muito feliz com a participação de vocês. Nossas lives têm propiciado, acho que, debates bastante interessantes. A nossa ideia é realmente um espaço de conversa mais livre possível para compartilhar saberes, compartilhar experiência, tentar contribuir, otimizar, dentro do possível, fortalecer os sistemas de inovação no Brasil, né? Então, esse espaço, então, é para isso, e a participação de vocês é essencial para o sucesso dessa iniciativa. Então, muito bem-vindos. E um cumprimento especial ao nosso palestrante do dia, o Márcio. Muito obrigado, Márcio. A gente agradece enormemente, né, sua disponibilidade para estar aqui conosco hoje, compartilhando, com certeza, muita experiência. Você propôs um tema bastante provocativo, né? Eu acho que é um tema que pode provocar uma boa conversa, com certeza. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez e um ótimo debate para nós. Então, Anderson, para a condução aí. Então, é isso. Então, Márcio, está com você. Então, poderia se apresentar aí para quem ainda não te conhece e depois fique à vontade para a sua apresentação. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Prometo, né, para quem não está na conferência nacional, que, enfim, não vai ser uma perda. Pelo menos em termos de debate, a gente não vai perder, porque a ideia é a gente conversar bastante. Acho que isso vai ser bastante rico. Quero agradecer a Celeste pelo convite, o Anderson, também a Cristiane. Tivemos conversas recentemente bastante profícuas, bastante, enfim, interessadas em trocas, em construção conjunta, e a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre vivências, né? Como eu comentei com a Celeste no começo, eu não trago verdades absolutas aqui, muito pelo contrário. Eu trago um pouco da minha experiência, da minha visão, a visão que eu tenho através de um único prisma. E vai ser muito bom trocar com vocês, né? Através dessa provocação. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e a gente dá início. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Sim, maravilha. Então, a pergunta ela pode ser observada de forma retórica, né? Com quantas biotechs se faz um ecossistema? Força, né, por parte do ator. Acho que tem um microfone aberto. Deixa eu poder fechar. Puder fechar. Obrigado. Com quantas biotechs se faz um ecossistema, e a ideia é justamente a gente ver diferentes visões e entender como se constrói, de fato, um ecossistema. Bom, eu sou o Márcio de Paula, eu sou médico veterinário de formação, e eu confesso que eu sempre me senti um pouco solitário no ambiente de inovação em saúde, pensando em saúde humana, porque a gente tem muito pouca participação de médicos veterinários, o que acaba sendo uma pena, porque a gente traz uma visão que é bastante complementar, né, à dos profissionais de saúde humana, que é a questão de uma saúde única, né? A saúde do planeta está vinculada à saúde dos animais, que está certamente vinculada
a saúde da população, né? Quando a gente tem esses eventos muito infelizes, catastróficos, como as pandemias, a gente percebe que saúde tem que ser enxergada como um contexto global e não apenas pensar na saúde humana. Eu sou consultor de empresas na área de inovação, eu tenho pouco mais aí de 20 e tantos anos na área da saúde, em empresas farmacêuticas, tanto nacionais quanto multinacionais, quanto em startup de biotecnologia. Tive uma breve passagem pelo governo britânico, liderando a área da saúde para a América Latina, e faz pouco mais de 2 anos e meio que eu assumi essa faceta de consultor, tentando trazer um pouco dessa vivência e desse conhecimento para a construção conjunta de agendas que são bastante relevantes para o país. O que nós vamos falar, então, aqui nesses 40 minutos, e depois nós vamos ter esse bate-papo, a gente discutir formação e fortalecimento desses ecossistemas, né? A gente vai entender que ecossistemas de inovação, eles não se formam por geração espontânea, eles precisam de intencionalidade, eles precisam de organização, eles precisam de política, precisam de investimentos, e a gente vai dar um pouco de contexto, tanto internacional quanto nacional, e eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre uma teoria de ecossistemas de inovação, que é uma visão do MIT, porque o que eles consideram a visão de um ecossistema. Então a gente vai além um pouquinho da questão da tripla hélice. Tem acho que mais um microfone aberto, se puder fechar. Vou falar sobre a formação da Rede Brasileira de Inovação Farmacêutica, que é um movimento que a gente criou para poder discutir problemas da inovação farmacêutica no Brasil e fortalecer ecossistemas. Vamos falar um pouquinho sobre estratégias para o futuro, o que a gente enxerga, né, para o futuro em relação à formação e fortalecimento de ecossistemas, e traçar alguns paralelos, né, sobre como é que essa formação de redes e como que a colaboração pode, de fato, ser benéfica para todo o país. Vou trazer um caso bem interessante para vocês, além da rede, para a gente discutir. Eu começo, então, a nossa conversa trazendo alguns dados que tem da balança comercial do Brasil até 2020. Não são dados muito animadores, até 2022, perdão. São dados muito animadores, né? Se a gente tiver aqui a barrinha, se ela tiver do 0 para cima, quer dizer que a gente tem superávit comercial. Se ela tiver do 0 para baixo, a gente tem um déficit na balança comercial. E aqui, por setores, a gente tem essas indústrias de transformação de alta intensidade tecnológica, a gente tem complexo eletrônico, que tem uma força gigantesca na balança comercial, indústria farmacêutica, fabricação de aeronaves. Então, a gente percebe que ao longo dos últimos 12 anos, em que esse gráfico teve os dados coletados, a gente está quase que 100% do tempo em déficit na balança comercial. E quando a gente puxa especificamente a nossa indústria farmacêutica, só no ano de 2022, a gente importou mais do que exportou 9 bilhões de dólares em medicamentos e instrumentos para a saúde. Não são 9 milhões, são 9 bilhões de dólares. A gente não está produzindo inovação, a gente está importando inovação. E até quando a gente vai continuar, né, sendo um consumidor de tecnologia que vem de fora, né, e não partícipe, né, de um desenvolvimento global, de uma liderança para a saúde, sendo que a gente é um dos maiores mercados de saúde do mundo. Então, esses dados eles são bastante incômodos, né, porque a gente percebe que ter uma indústria pujante não é suficiente para a gente ser autossuficiente ou para a gente, de fato, liderar na exportação de bens de consumo ou de materiais de saúde que sejam avançados em tecnologia. E por que a gente, no Brasil, não exporta tecnologia?
As empresas farmacêuticas instaladas no Brasil, tanto as nacionais como as internacionais, elas têm bastante dificuldade de inovar localmente, o que faz com que a gente seja dependente de licenciamento e importação de produtos que vêm de fora. Nós temos uma baixa conexão e dificuldade para estabelecer comunicação entre as empresas, os empreendedores, a academia. A gente tem baixa oferta de projetos de impulso tecnológico. Por que a gente tem baixa oferta de projetos de impulso tecnológico? É uma pergunta que a gente precisa tentar responder. Um baixo nível de prontidão tecnológica, né? O famoso TRL, um baixo percentual de investimento em P&D dos setores públicos e privados, e a gente tem uma certa aversão a risco, né? A nossa indústria, ela foi formada basicamente antes do Brasil aderir ao TRIPS. A nossa Anvisa completou 25 anos recentemente, e basicamente o que a nossa indústria aprendeu a fazer por cópia, no modelo que de fato foi necessário para a gente estabelecer, ter uma industrialização dentro do Complexo Industrial da Saúde no Brasil. O modelo de cópia se esgotou, né? O Brasil aderiu a TRIPS também aí há pouco mais de 25 anos. Quem é da área de patentes pode me corrigir com a data exata. E a gente teve o advento dos genéricos, e desde então a gente não consegue produzir uma única droga local que tenha um desenvolvimento nacional. Como é que a gente foge desse contexto, né? Como é que a gente, de fato, existe ainda uma visão de que a indústria farmacêutica que vai impulsionar essa transformação. Ela não vai fazer isso sozinha, né? Então, quando a gente pergunta aqui com quantas biotechs se forma um ecossistema, é porque a gente quer justamente discutir que a formação de um ecossistema ela é complexa. E ela não depende da intencionalidade ou do poderio econômico de um único ator. Ela precisa de uma conexão, ela precisa de articulação e também de governança. A gente tem aqui, em contextos globais, trouxe apenas para pontuar, são exemplos que todos nós já conhecemos, mas de 3 grandes ecossistemas que exportam suas tecnologias ao redor do mundo. Silicon Valley, nos Estados Unidos, que enfim, é caso, né, que a gente conversa há mais de 30 anos, onde estão as empresas de alta tecnologia, onde estão baseadas as universidades de Stanford, Berkeley. A gente tem uma rede gigantesca de investidores, de aceleradoras, então um complexo que gira ao redor da inovação, do fomento à inovação, um apetite ao risco que é gigantesco, uma profissionalização tanto da gestão da inovação quanto gestão de risco, enfim, né? A gente tem academia conectada ao universo das empresas, e essa troca ela é intensa, e entram os financiadores e cada vez mais trazem de forma profissional um caminho a ser seguido para que essas novas tecnologias possam alcançar mercados globais. Cambridge, no Reino Unido, que faz parte do Golden Triangle, né, do Triângulo de Ouro, junto com Londres e Oxford, também é outro grande cluster de biotecnologia, onde há a grande integração das universidades com empresas. Isso é feito com apoio de governo, também não é alguma coisa que se criou espontaneamente, e há bastante oferta de financiamento para P&D. E por último, apenas a gente contextualizar, né, grandes casos de ecossistemas de inovação, Israel, que é considerado Startup Nation. Israel é o país onde tem a maior quantidade per capita de startups por habitante no mundo. Então, a gente tem uma alta densidade de startups, existe um foco lá que tem muito a ver com o aspecto militar, né, tanto da formação de Israel, enfim, o seu histórico de criação da nação de Israel, e especialmente essa unidade aí 8200, que é o serviço de inteligência de Israel, em que boa parte das tecnologias que a gente faz uso no nosso dia a dia foram criadas por egressos dessa unidade. Ela é uma grande formadora de startupeiros, se assim eu posso dizer, mas também de tecnologias que são globais, como o Waze é de
é de um egresso do 8200, o Wix, que é aquela plataforma de e-commerce, também é de um... Enfim, são centenas de outros casos. Há nesse complexo uma cultura empreendedora, né? Então, existe uma profissionalização desses entes que fazem parte desse ecossistema. E como é que a gente pode entender quais são esses componentes para um ecossistema? Aqui eu estou usando a definição de ecossistema que o MIT usa. Eu tive a chance de fazer uma formação executiva em gestão de ecossistemas pelo MIT, e a gente ultrapassa aqui o conceito de tripla hélice, pensando na formação desses ecossistemas. Eles consideram, então, e é um conceito que eu acho bastante interessante, 5 principais stakeholders, né? A gente pode extrapolar esses 5, mas, em geral, eles consideram que são os principais agentes de transformação para a criação de um ecossistema. Então, startups e pequenas e médias empresas. Então, conceituando startup como empresa nascente, que ela pode ter um potencial de inovação alto, o que aqui no Brasil a gente chama de startup, ou ela pode ser uma SMI, que é uma pequena ou média empresa. Então, uma coisa interessante que a gente pensa nessa formação de ecossistema é que a gente não prioriza tão somente criação de empresas de alto valor ou de alto impacto tecnológico, mas também pequenas empresas que entremeiam esse sistema e que fortalecem, trazendo emprego, trazendo renda, trazendo serviços especializados. As pequenas e médias empresas talvez não escalem na mesma velocidade, ou não consigam escalar como uma startup clássica, como a gente classifica aqui no Brasil, mas elas são tão importantes quanto para fornecer esse back-office, essa gestão, enfim, e tudo aquilo que vem ao redor de uma grande inovação, ela pode ser preenchida por pequenas e médias empresas que não são tão sexys quanto o que a gente chama de startup. Então, um componente-chave de um ecossistema, ele tem a ver com esse ímpeto e essa cultura empreendedora. E aqui eu faço um convite para a gente olhar com carinho para as pequenas e médias empresas, que não são pequenas e médias empresas com foco em uma inovação disruptiva, mas que elas, de fato, servem como base, como geração de riqueza local, e que isso fortalece um ecossistema também através da sua capacidade empreendedora. Então, startups e pequenas e médias empresas têm desenvolvimento rápido de tecnologias e soluções, são flexíveis, são adaptáveis, elas contribuem para a economia local, e as startups clássicas, no conceito que a gente considera no Brasil, têm esse potencial de escalabilidade. Um ecossistema não se forma sem investimento. E no conceito clássico do MIT, a gente tem o Venture Capital e o Private Equity já bastante bem formado, né? Venture Capital vem nas etapas mais iniciais de desenvolvimento, então eles vêm geralmente depois dos investimentos anjos, do capital semente, que são aqueles pequenos bocadinhos de dinheiro que são colocados para iniciar esse movimento de desenvolvimento, mas quando a empresa começa a estar mais próxima de um potencial inovação para o mercado, a gente tem um complexo de investidores privados que, de fato, financiam e profissionalizam a gestão de muitas startups, né? Quando a gente olha, às vezes, para o histórico de formação e histórico profissional dos líderes, dos fundadores de startup, a maioria das vezes eles não têm formação em empresas. Eles carecem de muito conhecimento. E um dos pontos que eu vejo que profissionalizam a gestão de uma startup é quando entra um investidor, que traz métrica, que traz um caminho estratégico, mapas estratégicos, que traz a formação de um board para uma startup. E acho que os investidores têm essa capacidade de qualificar uma ideia que tem alguma estrutura e auxiliar na transformação disso num negócio rentável, escalável e tudo mais. As empresas também são vitais
nessa formação de ecossistema. A gente comentou aqui no começo, né, as empresas farmacêuticas brasileiras e o seu aspecto, né, de criação, fortalecimento. A indústria brasileira hoje é bastante pujante, a indústria farmacêutica. Em termos biotecnológicos, a gente ainda tem muito a se desenvolver, mas a gente criou uma indústria que tem caixa, que tem força, que hoje compete em nível de igualdade com as indústrias farmacêuticas multinacionais instaladas no Brasil, mas que agora precisam se incluir nesse ecossistema, né? A gente vê empresas muito alheias à discussão do ecossistema, à integração com startup, à criação de programas, à integração de pares de PhDs nos seus quadros. Então, as empresas são vitais para a construção de um ecossistema forte, né? Não basta apenas a gente ter startup, ter boa intenção, ou ter até investimento. As empresas que, no fundo, no final do dia, ou elas vão financiar, ou vão acabar absorvendo serviços dessas pequenas e médias empresas tecnológicas, serviços dessas startups, ou vão licenciar essas soluções para esses desenvolvimentos. O papel do governo é fundamental, então, criando política e regulamentos que favoreçam a inovação. Tem gente que fala, né, se o governo não criar impedimento já é um grande favorecimento. Eu vou além, eu acho que a regulação para um sistema de inovação, ela tem que garantir que cada player desse ecossistema seja reconhecido tanto pelo seu potencial quanto por suas fragilidades. Então, acho que o papel do governo é meio que organizar a casa, organizar o terreno, para que esses atores possam desempenhar o seu melhor e criar essas oportunidades de desenvolvimento. Então, com, né, a retomada do governo Lula 3, a gente tem essa revalorização da ciência, tecnologia e inovação no país. A gente tem FNDCT, né, recuperando o seu potencial financiador, FINEP voltando, financiando mais projetos, a BNDES trazendo dinheiro aí para inovação mais focado em grandes empresas, mas atuando como um banco de desenvolvimento regional. Acho que o papel do governo tem a ver com essa criação de políticas de regulação e também apoiando com criação de infraestrutura, manutenção de infraestrutura e criando políticas para financiamento dessas inovações que a gente tem no país. E, por último, na lista, mas não menos importante, as universidades, e aqui a inclusão dos ICTs como uma característica que a gente tem muito no Brasil, né? As instituições de ciência e tecnologia, públicas ou privadas, junto com as universidades, elas têm se destacado tanto na formação de talentos qualificados, acho que é uma das grandes fortalezas que a gente tem das universidades, é a questão de formação de talentos. É um tipo de vocação que nenhum dos outros stakeholders tem, né? Nem governo pode formar talento, nem investidor, nem startup, a universidade pode, forma muito bem. E a startup, então, através de colaborações com a indústria, para futura transferência de tecnologia, ela se coloca como um grande bolsão de potenciais empreendedores, né? De cientistas e empreendedores, e a realização dessa pesquisa, né, que gera, no final do dia, as grandes transformações, é um dos grandes papéis da Universidade CT. Então, se a gente olhar para esses componentes chaves de um ecossistema, cada entidade dessa, ela traz uma necessidade para o ecossistema e ela aporta também algumas características e ativos que podem ser compartilhados, né? Então, desde empreendedores, passando por governo, universidade, empresa e investidores, cada entidade dessa vem com uma demanda e ela traz também alguns benefícios, alguns ativos que são vitais para compor essa criação de ecossistema. Um dos aspectos que a gente fala sobre como criar ecossistemas de inovação tem a ver com algumas características dessa região ou desse complexo
e eles começam aqui de baixo para cima, tá? Então, eu queria que vocês me acompanhassem de baixo para cima. A base são as instituições fundamentais. Então, todo o arcabouço jurídico, regulatório, Estado de Direito, proteção de propriedade intelectual, sistema financeiro, governança, segurança política, segurança jurídica, todos esses são bases fundacionais para a gente poder criar ecossistemas de inovação de impacto. Quando não existe regulação, quando não existe segurança jurídica, quando não existe segurança regulatória, investidor nenhum coloca dinheiro e as iniciativas se esvaem, porque elas não sustentam a criação de negócios que são perenes, né, ou sustentáveis. Aqui a gente passa por duas capacidades que são bastante interessantes e que eu falei um pouquinho para vocês anteriormente. A capacidade de inovação, que aqui está como ECAP, e a capacidade empreendedora como ECAP. A capacidade de inovação, ela tem a ver com a vocação de determinadas regiões na geração de tecnologias ou inovações de ponta, grandes ideias, ideias transformadoras, novos modelos de negócio. Então, se a gente pensar aqui na nossa própria região sudeste, a região de Campinas, São José dos Campos, região de São Paulo, onde a gente tem grandes celeiros de tecnologia que podem ser desenvolvidas, grandes ideias saem desses polos. Então, essa capacidade inovativa é muito grande nessas regiões. E ela não pode passar ou fortalecer ecossistemas sem a capacidade empreendedora, que tem a ver com a construção e escalabilidade de novas empresas que vão apoiar essas próprias startups. Empresas de serviço, empresas, enfim, tudo aquilo que está ao redor da construção de um negócio ou do desenvolvimento de uma região passa por essa capacidade empreendedora. Então, quem faz serviços tecnológicos, quem faz serviços de apoio, quem faz serviços de gestão, quem faz consultorias técnicas, regulatórias, de governança, tudo isso passa por capacidade empreendedora. Então, só a capacidade de inovação não sustenta a formação de um ecossistema. A gente precisa, de fato, formação de pequenas e médias empresas que são acessórias ao progresso e à construção do ecossistema para que ele, de fato, possa se fortalecer e parar de pé. Então, em cima dessa capacidade de inovação e capacidade empreendedora, a gente tem uma vantagem comparativa, que é um diferencial dessa região ou desse cluster. Então, uma vocação regional, né? Se a gente pensar, por exemplo, nos estados do norte do Brasil, onde a gente tem a Amazônia, então existe uma vocação para bionegócios, existe uma vocação para exploração da biodiversidade, para a criação de cadeias de valor a partir da floresta de pé. Então, existem vantagens comparativas com outras regiões e essas vocações têm que ser respeitadas nessa construção, né, de políticas para a criação de um ecossistema. Então, cada região tem ali os seus polos, os seus interesses, as suas tecnologias nativas, a sua cultura empreendedora de desenvolvimento, e isso pode, de fato, ser usado como uma vantagem com relação à construção de ecossistemas em outros locais, para atração de investimento, para atração de talentos, para atração de negócios, na formatação de um ecossistema de valor. E no topo disso tudo vem o impacto, que é o resultado dessa construção, né? O impacto pode ser medido de várias formas, mas para mim ele sempre tem que vincular esse progresso econômico com o progresso social, com o desenvolvimento das populações, o desenvolvimento, enfim, diminuição das desigualdades, né, pensar em mais equidade, enfim, mais inclusão, e a gente trabalhar o impacto de um ecossistema para gerar, de fato, renda, desenvolvimento, e criação de capacidade competitiva para essas regiões aqui do Brasil. Tá? Então, são algumas estruturas, né, que a gente considera na construção de um ecossistema, e para mim o que eu acho que é um pouco diferente do que a gente tem falado muito aqui no Brasil, a gente foca muito na questão da capacidade de inovação, mas a gente esquece de tudo aquilo que é suporte, né? A gente tem hoje
boas startups nascentes, mas que não têm onde se apoiar quando pensam em serviços, tanto assessoria legal ou jurídica, assessoria de propriedade intelectual, ou mesmo assessoria para trabalhar a governança dessas próprias empresas, assessorias de mercado, enfim, a gente precisa pensar na criação nos ecossistemas de um cluster que faça sentido para ter as grandes estrelas, que são as startups, e as pequenas e médias empresas, que são acessórias e complementares para o fortalecimento desse ecossistema. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a Rede Brasileira de Inovação Farmacêutica, um projeto que foi iniciado em fevereiro de 2020. A rede nasceu dessa intencionalidade de discutir quais eram os gargalos da inovação farmacêutica no Brasil. Eu, como profissional de inovação farmacêutica, sempre tive muita dificuldade de conhecer os meus pares. Onde estão os gestores de inovação das farmas do Brasil? Eu conhecia muito poucos. Que tipo de programas estão sendo realizados? Quais são as capacitações? Quais são as áreas tecnológicas que a gente está atuando? A indústria farmacêutica sempre foi muito reticente a compartilhar qualquer coisa que possa levar a sua estratégia, revelar a sua estratégia de negócios. E a rede nasceu justamente da gente criar um fórum para poder discutir isso, mas não só discutir isso com os pares das indústrias, mas trazer para a mesa as outras entidades, os outros stakeholders do ecossistema. Então, a criação da rede teve a ver com essa inquietude de falar sozinho a gente não cria ecossistema, mas eu preciso saber onde estão os meus pares e eu preciso envolver as outras entidades na construção de uma agenda que seja forte o suficiente para desenvolver um ecossistema robusto de inovação no Brasil. A rede, então, se estruturou pensando aí em alguns comitês de trabalho. Então, fizemos um comitê pensando em capital e infraestrutura, então, capital financeiro, capital humano também. Um outro comitê pensando na parte de regulação e também de políticas. Então, arcabouço regulatório, políticas de incentivo, né, à inovação no Brasil, propriedade intelectual. Também criamos um comitê que tem um foco em cultura de inovação, então, tanto para desenvolvimento profissional, influência, quanto para a gente pensar que se as empresas não tiverem uma cultura de inovação, não importa ter startups brilhantes, elas não vão conseguir trazer seus produtos ao mercado, porque falta apetite ao risco, falta a gente entender a velocidade de atuação de uma startup, quanto é diferente de uma corporação, falta a gente aceitar o erro como parte natural do desenvolvimento de inovação, enfim, a cultura de inovação tem que permear todos os setores da economia e acho que principalmente as grandes corporações que são capazes de trazer novos produtos para o mercado. E também trabalhamos diretamente com a criação de parcerias e formação de redes de fato para que a gente possa unir empresas com empresas, empresas com startup, empresas com universidades e CTs, e a partir daí gerar valor para a nossa economia. Então, na Rede Brasileira de Inovação Farmacêutica, o ponto central de atuação é fortalecimento de ecossistema de inovação farmacêutico, e nós convidamos à mesa não só, então, as empresas farmacêuticas do Brasil, mas também entidades e atores de governo, empreendedores, representantes de academia e de CT, representantes de capital financeiro, atores de regulação do Brasil, né, autarquias, enfim, e entidades reguladoras, representantes de pacientes e consumidores, e através dessa troca com atores tão distintos, a gente criou, então, diversos programas e projetos que começaram, então, a tocar alguns aspectos, algumas deficiências que a gente tinha, que continua tendo
dentro do ecossistema de inovação brasileiro. A forma de trabalho da Rede Brasileira de Inovação Farmacêutica, ela começa com reuniões de estratégia que definem os rumos, né? E dá um direcionamento de quais são os próximos passos. Posteriormente, passam por discussões e revisões dos comitês temáticos. Então, esses comitês temáticos dão profundidade a partir dessas prioridades da rede, dentro das suas áreas de atuação. A partir daí, faz-se o desenho de novos projetos ou a proposição de novos projetos. Determinamos as responsabilidades e os prazos para a atuação de cada comitê e entidades externas na criação desses projetos, fazemos execução e passamos depois para a revisão estratégica e continuamos nesse ciclo de desenvolvimento. Já são aí, foi fevereiro de 2020, nós estamos em 4 anos, quase 4 anos e meio de formação de rede. A gente já envolveu mais de 3.500 pessoas nos nossos projetos. Realizamos 2 cúpulas, né, 2 congressos de inovação, que foram em Brasília, um terceiro para acontecer agora, diversos cursos, como trabalho de evidência de mundo real, dados de mundo real. Fizemos reuniões de parceria com outras entidades internacionais, então reuniões de matchmaking entre startups brasileiras e de outros países. Fizemos 2 missões para ecossistemas de inovação na Suíça, já em 2 edições. São missões bastante bem-sucedidas, então aí trazendo cooperação dessas pequenas e médias empresas, corporações, startups principalmente, e algumas entidades de governo nos acompanhando nessas discussões. E a rede nasceu para ser essa entidade bastante democrática, bastante aberta ao contraditório, a opiniões divergentes e a construção em conjunto. E o objetivo principal na rede, todo mundo é voluntário na sua participação, e o principal foco cada um traz uma necessidade, mas também traz um ativo, um conhecimento, uma capacidade, e essa troca é que faz a construção de um todo e ter um impacto, que para a gente é um impacto bastante importante. Eu queria trazer um outro exemplo, que para mim é um exemplo que mora no meu coração, que é a DNDi, que é um exemplo de inovação difusa, é um exemplo de inovação que não tem tanta preocupação com a geração de propriedade intelectual individualizada ou fechada. E o DNDi nasceu aí a partir de um prêmio Nobel que os Médicos Sem Fronteira receberam em 1999, e eles destinaram, então, um pedaço do prêmio para criar esse modelo, que é um modelo bastante diferente do que a gente tem na indústria farmacêutica, para desenvolvimento de medicamentos para doenças negligenciadas. A gente tem eu não faço parte da DNDi, mas eu sou um grande admirador. Se tiver alguém da DNDi aqui, enfim, escutando, seria muito bacana a gente trocar ideias a respeito desse modelo. Mas a Fiocruz é um dos grandes parceiros do DNDi no Brasil, mas aí outras organizações ao redor do mundo, inclusive indústrias farmacêuticas. E o resultado dessas ações é que nos últimos 20 anos, com uma rede de 200 instituições parceiras, o DNDi conseguiu oferecer 12 novos tratamentos para 6 doenças mortais ao redor do mundo. Então, é um modelo que parece bastante utópico, mas é um modelo real, é um modelo centrado no impacto, né, de salvar milhões de vidas, e que traz aí iniciativas públicas e privadas para discutir a melhor forma de atuação com uma coordenação central, sem fins lucrativos, e que junta governo com privado, com organizações sem fins lucrativos, para, de fato, entregar resultado, né? E o DNDi entregou muitos resultados e ainda tem trabalhado em novas soluções aí para essas desordens e doenças que estão esquecidas ao redor do mundo. Então, para mim, não é exatamente um ecossistema, mas o DNDi, na sua rede difusa e complexa, conseguiu criar uma espécie de ecossistema virtual
onde ele utiliza infraestrutura de instituições parceiras, fomento de entidade governamental, patrocínio de instituição privada, associação com universidades e troca aí de conhecimentos e também de pesquisadores no desenvolvimento desses projetos, para entregar, de fato, alguma coisa que tenha impacto para o mundo. Então, para mim, é um modelo bastante interessante de inspiração para a gente pensar na formação e flexibilização do que a gente pensa na inovação de maneira mais sistêmica. Falar rapidamente sobre algumas lacunas e algumas oportunidades. Então, acho que para cada deficiência que a gente tem no ecossistema, o outro lado é pensar na potencialidade desse ecossistema. Então, hoje acho que falta um pouco de integração e comunicação entre os atores dos ecossistemas brasileiros. Isso é uma coisa natural, porque eu acho que falta coordenação, né? Faltam, talvez, políticas focadas na criação e desenvolvimento de ecossistemas. A gente tem alguns ecossistemas que são privados, outros que são públicos, alguns parques tecnológicos que se destacam na criação de tecnologias, e eu acho que ainda precisamos aumentar o nível de comunicação e coordenação entre essas ações. A gente viu aqui no estado de São Paulo o governo do estado retomando a intenção de criar um polo de inovação, né, aqui na cidade de São Paulo, que envolve IPT, que envolve USP, que envolve a redestinação do prédio da CEAGESP, enfim, criar um grande cluster, né, que respire, que transpire, que fortaleça desenvolvimento tecnológico aqui em São Paulo, que eu acho que é uma lacuna que a gente tem ainda. A gente precisa, como eu falei, de intencionalidade, precisa de política, precisa de coordenação, mas eu acho que ainda precisa muito mais comunicação. Então, um dos papéis que a gente pensa da rede hoje é promover essa conexão e dar espaços, criar fóruns, criar oportunidades para que a gente possa conversar mais e pensar em soluções conjuntas. Acesso a recurso ainda é difícil, né? Eu acho que tem melhorado bastante. A gente tem recebido com alegria notícias, né, de verbas para recomposição de infraestrutura de pesquisa no Brasil. Mas as nossas startups, depois que acaba o dinheiro das FAPs, né, falo especialmente da FAPESP aqui em São Paulo e de outras FAPs, quando é para chegar em ensaio clínico, a maioria enfrenta a decisão, né, morreu, enfim, morre a empresa para não ter que morrer de fome, o pesquisador, o empreendedor, em tocar a sua nova tecnologia. Então, a gente ainda tem uma deficiência, né, para avançar. O nosso sistema de financiamento privado ainda é incipiente, está crescendo, está melhorando, mas ainda é incipiente e, enfim, é uma lacuna que a gente precisa, de fato, preencher. Desigualdade regional, né, Polo Sudeste e Sul ainda são as regiões que têm a melhor formação de capital e concentração de renda e também desenvolvimento de startups, mas a gente precisa trazer esse mesmo movimento para outras regiões menos desenvolvidas do Brasil, o que para mim fala um pouco de oportunidade, né? É a promoção de polo de inovação em outras áreas, pensar nas vocações regionais, pensar em bioeconomia, pensar em biodiversidade, pensar naquilo que a gente pode produzir de melhor em cada região e propor criação de polos que, de fato, conversem com as necessidades locais e também com as potencialidades de cada região do Brasil. A criação de mais programas de incubação e aceleração, eu tenho visto a criação de vários programas também, Sebrae, Senai e outras entidades. Eu acho que é excelente, precisa de mais, precisa de mais, precisa de mais, para que a gente possa incentivar, criar cultura, deixar que esses empreendedores quebrem uma, duas, três empresas até acertar um modelo de negócio que possa, de fato, ser impactante. Eu acho que a gente precisa respirar essa questão, né, de inovação e empreendedorismo como algo que seja parte do nosso dia a dia, né, para que os nossos egressos de universidade não pensem em qual empresa eles querem trabalhar, mas que empresa eles querem formar. Políticas públicas, iniciativas privadas que incentivem parcerias entre setores. A gente ainda tem dificuldade de falar com outros setores da economia, tem dificuldade de falar com o próprio setor,
com outros setores da economia a gente tem muita dificuldade e há uma oportunidade aí da gente poder criar mecanismos de inovação que estão transversais, se inspirar em modelos que deram certos em outras indústrias, em outros setores e promover essa troca de forma benéfica aí para todos os segmentos da economia. A diversificação de agentes de inovação, né? A gente incluir alguns setores como saúde digital, inteligência artificial, também focada na saúde e também pensando em biotecnologia, o quanto que a gente pode se beneficiar da digitalização, pensando em biotech, pensando na composição do complexo industrial da saúde, a diversidade geográfica, que a gente mencionou recentemente, e pensar em diferentes tamanhos e vocações de empresa. Eu acho que a gente vai pensar em criação e fortalecimento de ecossistema, não só pensar em apoiar as startups. As startups como empresas de capital, grande capital de inovação, potencial de inovação, mas também as pequenas e médias empresas que são vitais para a criação e geração de renda, de valor e para dinamizar a economia desses clusters que a gente tem a intenção ou vontade de construir. E alguns exemplos de novos agentes de inovação, a gente tem grandes espaços dedicados à inovação e colaboração em diferentes atores. Iniciativa privada começou alguns movimentos já há mais de década atrás, alguns não foram atualizados, outros seguem se reinventando. A pandemia veio aí para tentar provar o valor de alguns ecossistemas, de alguns hubs, alguns não resistiram, né, a essa mudança de paradigma, mas existem alguns que estão realmente se reinventando e criando novas oportunidades, sendo mais dinâmicos e apoiando startups naquilo que elas precisam. E acho que esses programas de parceria público-privada são importantíssimos para a gente criar projetos prioritários, né, principalmente pensando no complexo industrial econômico industrial da saúde, a gente precisa pensar em propor parcerias para áreas prioritárias em que a gente possa utilizar do potencial do mercado que o Brasil tem em saúde e apoiar pequenas e médias empresas, startups, na criação e geração de valor para a nossa população. E uma coisa que a gente explora muito pouco aqui no Brasil, que eu acho são associações de classe. Então, a gente pensar em grupos profissionais específicos que têm um grande conhecimento em áreas que são, né, que são importantes e relevantes para o Brasil e trazê-los para discussões de inovação, trazê-los para a construção de modelos de ecossistema, trazê-los para debater os nossos gargalos e trazer apoio também, apoio institucional, apoio acadêmico, digo, científico, e também trazer validação de mercado para que a gente possa construir cada vez mais startups e pequenas e médias empresas que sejam pujantes para o nosso ecossistema. Eu acho que o meu tempo está já no final, né? Se alguém puder me situar quanto tempo eu tenho, mas eu estou terminando, tá? Fica à vontade, Márcio, pode Tá, terminar. maravilha. Temos aqui, então, falar muito rapidamente sobre o que eu penso de estratégias para a gente fortalecer o ecossistema de inovação, essa promoção de colaboração contínua. Então, falando de ecossistema é falar de cooperação, é falar de troca. Então, plataformas que favoreçam a troca de informação, de know-how, de conhecimento, que sejam abertas, que facilitem o desenvolvimento de novas tecnologias a partir, enfim, de bibliotecas públicas, de construção de tecnologias abertas. Isso, de fato, gera muito valor através da continuidade da exploração daquele primeiro ativo que é disponibilizado publicamente. A criação de eventos de networking e conferências, algo que a gente tem priorizado bastante na rede, parcerias público-privadas, como mencionei anteriormente, e aí eu acho que tem a ver a gente discutir incentivos e políticas públicas, né? Pensar em como a gente está aplicando, de fato, recursos da lei do bem, como a gente poderia aplicá-los melhor para que esse investimento em P&D, de fato, retornasse para a sociedade como um benefício maior, programas de apoio governamental, e aqui eu penso também na questão de sandbox regulatórios, né? A gente, em conversa com a Anvisa, que para mim seria
a principal agência sanitária para a gente conversar a respeito hoje, mas de criar condições especiais para que as startups nascentes de tecnologias que são avançadas, que elas possam ter um tratamento diferenciado do que teria uma grande empresa na condução de seus ensaios. Obviamente, sempre pensando em segurança do paciente, jamais a gente descuidaria da forma, né, de entregar essas inovações, mas pensando que um acompanhamento mais próximo e dar a essas startups a possibilidade de construir o seu arcabouço de acordo, enfim, com o porte da sua empresa, e, enfim, e de acordo com a potencialidade de mercado que tem, eu acho que é algo que é vital para a gente pensar hoje em não tratar uma multinacional que fatura bilhões de dólares ou de reais por ano como uma startup nascente que tem recursos limitados, mas com um potencial de entrega de uma tecnologia que pode salvar milhões de vidas, melhorar a vida de milhões de pessoas. Então, essa discussão desses sandboxes regulatórios, ela está crescendo ao redor do mundo, e a Anvisa já tem se mostrado bastante favorável e feito até um projeto piloto aí de acompanhamento de algumas startups, que a gente vê com excelentes olhos, né? De ver a participação da agência regulatória, não só pensando que eu sou um ente que regula, que determina, está de acordo com a lei, está fora né, do padrão que a gente precisa, mas de discutir a importância e o potencial da inovação para a gente aumentar o alcance das soluções que salvam vidas e melhoram a vida dos pacientes para o maior número de pessoas possível. Então, essa criação e essa flexibilização de regras para startups é algo que está na política do dia, e o Brasil já está começando a discutir isso de uma forma ainda inicial, mas eu vejo essa movimentação como bastante promissora. Aqui, para a gente não chover no molhado, né? Fomenta educação e capacitação, é óbvio. A gente precisa cada vez mais formar a gente, treinar e mentorar cientistas e empreendedores e mostrar para eles o caminho da criação de empresa. Então, fazer essa translação do que é o potencial científico, tecnológico para alguma coisa que alcance o mercado. A gente precisa pensar que soluções de saúde, elas têm potencial global. Então, precisamos auxiliar nossas startups em programas de internacionalização, precisamos pensar em parcerias globais para desenvolvimento, precisamos incentivar a participação em feiras, em missões, em congressos internacionais para expor cada vez mais as tecnologias brasileiras e, assim, fortalecer essas empresas locais. E acho que um tópico que por último, mas também não menos importante, é a gente pensar em sustentabilidade. Então, a inovação tem que ser sustentável, ela tem que ser boa para o paciente, tem que ser boa para o planeta, tem que ser boa para a economia, tem que trazer desenvolvimento, pensar muito em responsabilidade social, diversidade. Economia circular é um ponto que, enfim, que cada cidadão também tem que se enquadrar dentro daquela solução tecnológica, pensar em como esse uso de recurso tem que fazer bem também para o planeta, né? Então, desde da extração da matéria-prima até o seu descarte, ou enfim, até o seu uso final, a gente pensar em circularidade também. Queria aqui falar só de alguns recursos disponíveis e fazer uma propaganda muito rápida. A Rede Brasileira de Inovação Farmacêutica, junto com o Sindusfarma e Biominas, estão promovendo a terceira edição da Cúpula Brasileira de Inovação em Saúde, de 9 a 11 de setembro, aqui no World Trade Center de São Paulo. A inscrição está aberta em cúpulaemsaude.com.br. E também há duas iniciativas que estão abertas hoje para startups em saúde, que é um guia gratuito de startups em saúde brasileira. Nós criamos a primeira edição desse guia focado em biotechs e lançamos em abril desse ano
na Universidade de Berna durante a missão que fizemos para a Suíça, então dando visibilidade para startups brasileiras, para outros players, para agentes de governo, para investidores, para grandes corporações nacionais e internacionais. Então, estamos criando uma nova versão desse guia. A participação de startups é gratuita e a publicação ela é impressa e online, então tem um alcance bastante grande. A inscrição pode ser feita através desse QR Code que está aqui. E o prêmio novo, que entra na sua segunda edição, que é um prêmio de inovação da Rede Brasileira de Inovação Farmacêutica, Sindusfarma e Biominas, para premiar a startup mais inovadora e também startup mais promissora. Então, é a segunda vez que a gente vai premiar nessas duas categorias. Startups em saúde são convidadas a participar. As inscrições estão abertas até o dia 11 de agosto, tá? Então, se estiver aqui no nosso meio algum interessado, não deixe de participar. Da cúpula vai ser um grande encontro, grande troca, diversos momentos aí de networking e disposição de tecnologias brasileiras, tanto para as corporações quanto para os investidores. E esse guia e o prêmio de inovação como forma de dar divulgação e reconhecimento para as iniciativas locais que a gente tem hoje aqui no Brasil. A participação na rede ela é gratuita, então quem quiser fazer parte, basta acessar esse link e se inscrever no formulário que tem ao final da página. Eu já queria deixar os meus contatos com vocês, antes da gente abrir para a discussão, e dizer que, para mim, é sempre um prazer poder falar sobre inovação, sobre ecossistema, sobre desenvolvimento sustentável, enfim, acho que a minha missão aqui hoje é trazer um pouquinho da minha visão e também ouvir um pouco da visão de vocês a respeito de como é que a gente forma e fortalece ecossistemas de inovação em saúde e biotecnológico. Obrigado. Obrigado, Márcio. Parabéns pela palestra, pelo conteúdo, pela apresentação. Foi bem didático, foi uma aula, literalmente. Então, pessoal, agora a gente abre para debate. Por favor, levantem a mão, que a gente abre o microfone, vocês se apresentam e a gente começa essa discussão. Celeste, passo a palavra para você. Então, vamos deixar o nosso primeiro demandante aí, o Franklin. Depois eu falo qualquer oportunidade. Obrigada, Anderson. Foi fantástica a fala, viu, Márcio? Fez um apanhado, uma revisão fantástica da gente trazer essas coisas para a cabeça e ajudar a pensar. Muito obrigada. Obrigado. Então, Franklin, está com você. Gostaria que você se apresentasse antes e faça a sua pergunta. Obrigado. Obrigado também pela apresentação, Márcio. Minha consultoria se chama Traciona, também sou um profissional aí de ecossistemas, né? Tenho um doutorado também nesse assunto e trabalhei 12 anos no governo do estado de São Paulo. A minha pergunta, acho que é algo que eu vivencio hoje em dia, é a dificuldade de manter uma sustentabilidade financeira nessas redes, nesses ecossistemas. E como você teve aí uma boa experiência nessa rede, né, farmacêutica especificamente, por sinal, o meu cunhado é presidente de uma farmacêutica, depois, eventualmente, posso passar para ele. A dúvida é essa sustentabilidade financeira, né? Se os projetos que são realizados nessa rede, nesse ecossistema, garantem já a sustentabilidade, ou é uma conjunção de esforços que acaba não precisando ter essa sustentabilidade financeira. Legal, Franklin. Obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. Eu vejo que a gente tem alguns modelos aí de formalização, mas, a meu ver, a gente sempre precisa de um grande patrocinador que banque essa criação de um cluster, hub ou ecossistema. Aí eu acho que é na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, a gente precisa de alguém que, de fato, tenha a intencionalidade de organizar esses atores, né? Esse grande patrocinador pode ser um patrocinador público, pode ser uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, pode ser uma instituição privada.
eu acho que a grande probabilidade de ser privada no Brasil ainda é muito baixa. Por quê? A forma de monetizar esses ambientes, ela depende muito do fluxo de startups que vão ter lá dentro, porque algumas vão cobrar suas taxas de manutenção ou por taxa de sucesso, algumas vão oferecer serviços de apoio e vão pedir equity, né, dessas startups, pelo apoio gerado na construção dessas tecnologias. Então, acho assim, existem alguns modelos possíveis. Eu não saberia te dizer qual seria o melhor modelo, mas eu acho que qualquer modelo a ser construído, ele tem que pensar muito bem na potencialidade, naquele diferencial comparativo daquela região. Por exemplo, se eu estou construindo um cluster, em São José dos Campos, talvez eu vá pensar em tecnologias aeroespaciais, talvez eu vá pensar em mecatrônica, talvez eu vá pensar em inteligência artificial focada em alguma coisa de construção digital. Porque nessa construção, pensando nesse diferencial regional, eu consigo tanto pensar em apoio financeiro, eu posso pensar em fomento, eu posso pensar em criar um modelo de negócio que seja de fato sustentável na atratividade e manutenção desse polo. Então, eu acredito muito no papel do governo nessa organização, o Franklin, mas eu não acho que o governo sozinho tenha que se responsabilizar pelo sucesso de qualquer parceria, mas eu acho que o governo, como aglutinador e coordenador de uma política de desenvolvimento local, ele pode tomar esse papel e, a partir daí, buscar os seus patrocinadores privados, né? Existem empresas que têm destinação ou que podem destinar verbas de isenções fiscais ou de contrapartidas financeiras para projetos que participam, que poderiam apoiar isso sem pensar em retorno financeiro. Então, acho que existem possibilidades, né, de formatos, mas o que eu acho que falta aqui no Brasil ainda é a intencionalidade de criar, de fato, esses clusters, né? Deixar na mão do privado hoje, talvez você vai criar alguns ambientes muito específicos, e talvez de menor porte, mas não menos impactante. Eu penso aqui, talvez, no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, em algumas outras entidades que criam os seus próprios polos de inovação e utilizam das suas infraestruturas. Eu não sei te dizer, por exemplo, se o Einstein hoje tem retorno financeiro na criação dos seus programas, mas ele está muito mais preocupado em retroalimentar o seu sistema e a sua eficiência operacional, então atrair startups que possam resolver os seus problemas e também, através do seu braço de CVC, ter equity e participação em empresas que têm potencial de escalonamento. Então, existem diversas formas de tentar monetizar, mas eu acho que essa primeira organização, ela precisa passar por uma política pública de organização e também de criar oportunidades de interlocução entre os diferentes atores. Eu acho que a gente pode pensar em modelos que são mistos, públicos, privados, mas não só pensar que esse retorno tem que ser meramente financeiro no curto prazo, mas pensar no desenvolvimento regional, o quanto isso vai gerar de receita para o Estado em geração de impostos. Então, acho que assim, as possibilidades são muitas de arranjos, né? Alguns casos privados são muito bem cedidos, principalmente fora do Brasil, mas eu acho que a gente ainda está indo um passo atrás, que talvez precisa de alguém para mostrar a direção e depois criar essa governança que articule público-privado para a sustentação desse próprio polo até que ele possa gerar suas receitas e, enfim, e dividendos e por aí vai. Obrigado, Franklin. Rosana, está com a mão levantada, por favor, se apresenta e faça a pergunta. Abrir aqui, senão não dá para ouvir. Boa tarde a todos. Na verdade, eu não tenho uma dúvida, tenho um testemunho, né? Eu queria comentar com vocês, então, eu sou a Rosana Masperala aqui do Sindus Pharma, o Márcio é um grande parceiro nosso, né? Esse projeto da rede que ele trouxe para cá. E o que eu queria comentar com vocês, principalmente que nesse curto espaço de tempo, sim, é curto, porque nesse período a gente ainda inclui uma pandemia, certo, Márcio? A pandemia, por um lado, ela acelerou muita coisa, por outro lado, também ela trouxe algumas
alguns temas que ficaram em segundo plano, porque outros foram priorizados, né? Mas eu vi muito resultado, eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente está no caminho certo. Eu acredito que o que nós aprendemos, principalmente, foi que é sim possível trabalhar inovação de forma conjunta. Eu acho que esse foi o grande aprendizado, porque aquilo que o Márcio falou, a indústria tem muito receio, ela sempre cuidou para que ninguém soubesse o que ela estava fazendo, né? Isso era um grande pulo do gato. Mas na questão de inovação, a gente pode sim, que é o quê? Fazer em conjunto. Promover o melhor cenário, cuidar do ambiente, aprender de forma conjunta e depois sim desenvolver, né, de acordo inclusive com o interesse de cada empresa, desenvolver iniciativas individualizadas. E um outro ponto que eu queria comentar, Márcio, que a gente está sempre pensando nisso, mas quando você falou, me chamou bastante atenção, que é o seguinte, né? Você disse assim, olha, naquele ponto que você diz das startups terem algum tipo de tratamento diferenciado, digamos assim, porque a gente entende, nem mesmo recursos humanos elas não têm suficiente para investir na parte regulatória. Claro que eles estão investindo em pesquisa. E que você comenta sobre a Anvisa, mas eu pensei, a gente poderia do limão fazer limonada, né? Estamos com toda essa discussão dessa necessidade de aporte para a agência reguladora, e como ela fez algumas iniciativas piloto, talvez com o resultado dessas iniciativas, a gente pudesse desenvolver um projeto de criar, sim, uma área onde a Anvisa daria até mesmo suporte. E isso, pessoal, desculpem falar, mas eu acho que também não pode ser uma coisa gratuita, mas talvez fosse até... Por quê? Porque aí a gente justificaria ela ter recursos humanos para isso, tá? É só por esse motivo que eu estou falando, né? Mas ela ter uma área com esse objetivo, subsidiada, com pessoas focadas nisso, porque eu acredito que o resultado em termos de celeridade seria muito favorável. E essa iniciativa também dando certo, a gente pode aprimorá-la para algumas outras áreas, tá? Então, só aí uma coisa que me surgiu, que pensei, porque a gente está trabalhando vários pontos relacionados à situação atual da Anvisa, que eu acho que a gente poderia ter no radar, uma vez que ela está, nesse momento, avaliando alguns pilotos, a gente poderia propor no momento de consolidação desse projeto. Tá? E no mais, parabéns aí por todo esse trabalho, pela iniciativa, e amei ouvir a sua apresentação. Tá bom? Obrigado, Rosana. Obrigado pela parceria aí desses anos todos, né? Por todo o apoio nesse desenvolvimento. Sem o apoio do Sindusfarma, especialmente sem o apoio da Rosana, a gente não conseguiria tocar metade dos projetos, enfim, do que a gente tocou. Acho que com relação à Anvisa, a grande discussão é assim, qual o modelo em que a gente precisa atuar para fortalecer as startups biotecnológicas em estágios iniciais, evitando em que elas cheguem em estágios avançados e se deparem com um nó regulatório e dizer tudo que você fez até agora está perdido porque não atende ao meu arcabouço, né? Então, acho que a primeira parte é criar esse canal de diálogo e que a Anvisa se dispôs a criar através de um projeto piloto. Se a gente pensar nas fragilidades que a Anvisa está sofrendo nesse momento, com falta de pessoal, enfim, né? Com toda a dificuldade que ela tem de continuar, manter a relevância em que ela é necessária, né? Do alcance que ela tem, da importância, o impacto econômico que a regulação da Anvisa tem, acho que criar esse primeiro canal de discussão com startup, acho que é o grande pulo do gato. E eu acho que isso a gente conseguiu com o ecossistema organizado, a Anvisa abrir suas portas para ouvir startup, sentar com startup, discutir seus projetos. Acho que isso é fantástico, né? Acho que quebra um paradigma gigantesco. A sequência disso, eu acho que vai depender muito de como a gente, como entes do ecossistema, vamos apoiar a Anvisa na construção dessa nova área, né, dessa nova área de apoio, ou de criar uma regulação mais amigável para as biotechs, né, empresas nascentes. Eu acho que depende muito da nossa articulação e da forma como a gente vai tratar, né, do desenvolvimento das nossas startups, pensando que todos esses entes estão envolvidos, inclusive os reguladores, pensando aqui como entidade de governo. Eu considero esse primeiro passo super importante e precisamos nos articular
para auxiliar a Anvisa nessa condução, nessa abertura e desenvolvimento de um programa de sandbox regulatório para biotechs no Brasil. Mas obrigado pela sua colocação, pela sua presença. Sou seu fã. Obrigado, Rosana. Então, estamos abertos a perguntas, então fique à vontade. Ou testemunho, igual a Rosana, né, para... Então, eu vou fazer... Tá bom. Fazer um comentário enquanto alguém se prepara aí para falar. Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou socióloga, estou há uns 38 anos na Fiocruz, e lá conseguimos montar uma área, né, de trabalhar com propriedade intelectual, interação com a indústria. Então, tem uma perspectiva de olhar, né, de quem está trabalhando sempre numa instituição pública, numa instituição com alta capacidade de gerar conhecimento científico e tecnológico, uma instituição com alta capacidade, inclusive, de influenciar políticas públicas, etc. e tal. E, na verdade, hoje, nesse estágio que eu me encontro, e há uns 4, 5 anos, então, aprendendo atividade de empreendedorismo, é de uma certa frustração, né? Frustração, todas as iniciativas que fizemos, com um portfólio enorme de projetos e muito, cada vez mais, assim, com mais capacidade de estar transmitindo o que você quer fazer, e mesmo assim, o número de transferência de tecnologia é baixíssimo, baixíssimo. E muitos daqueles contratos que conseguimos realizar, para mim também serviu para identificar um conjunto de fragilidades, né, no processo de gerar o conhecimento, como você não tem boas práticas de laboratório, você não tem equipamentos calibrados, você não tem isso, tem aquilo, que uma baixa capacidade de fazer gestão de projetos, de saber quanto custa um projeto, né, como é que você põe valor naquele projeto, né, porque parece que RH, parece que luz, água e infraestrutura não entra nas nossas contas, né, nós do setor público, ou seja, descobrindo uma série de fragilidades que, na verdade, os projetos que a gente conseguia atrair indústria, conseguia fazer os contratos, conseguia negociar, mas os contratos eram devolvidos porque aquilo não funcionava a partir de certo estágio. Então, são N fatores, né? Algum momento, o nosso TRL é baixo, como é que a gente faz para estar com projetos um pouco mais avançados, né, na área técnica? Por outro lado, chega grande indústria multinacional também batendo na nossa porta, querendo, não, esse portfólio seu é maravilhoso, mas nada disso me interessa. Eu quero começar um projeto novo com a Fiocruz, um projeto onde tem domínio da proteção legal, domínio e segurança jurídica disso, daquilo outro. E aí a nossa instituição também, às vezes, era dura para abrir, para discutir projetos de interesse daquela indústria. Enfim, eu estou falando um monte de coisa meio desorganizada, mas, assim, uma enorme experiência nesse negócio, né, e muito poucos resultados. Nós ajudamos, eu coordenei uma rede aqui no Rio, a Repict, que ajudou a formar o Brasil nos sistemas. Dali a gente criou o Fortec, que é o fórum que reúne as universidades, o Instituto de Pesquisa, que hoje já tem uma outra visibilidade, né? Todo mundo sabe quem é quem, todo mundo tem seu nicho, tem suas pessoas, faz, né, a sua propriedade intelectual do tamanho das suas pernas, né? Faz, tenta negociar, e também com baixíssimos resultados. Quando você olha as métricas dos relatórios, ou seja, tudo a gente vai evoluindo, porque hoje você tem métrica, hoje você já tem algumas coisas que antes não tinha, mas com baixíssimo resultado ao final, né? Eu também pude participar, né, com esse tempo enorme de experiência, de várias políticas públicas no Brasil relacionadas à biotecnologia, então, lei de biossegurança, bioética, né, pesquisa com o ser humano, e depois veio o acesso ao patrimônio genético, que foi aquela lambada geral no tempo que a gente gastou nisso, e até hoje eu não vejo isso, né, está mais ou menos pacificado, mas dentro de uma falta de, sei lá, de rigor, assim, para fazer a coisa funcionar, né? Alta capacidade do Brasil de produzir conhecimento, alta biodiversidade, e a nossa bioeconomia, como é que está a nossa capacidade? Aí eu vi criar o Programa de Biotecnologia do Nordeste, vi criar o Centro de Biotecnologia de Joinville, no Sul, com dinheiro dos alemães, vi criar o Centro
Brasileiro de Biotecnologia do Amazonas, eu participei de várias dessas discussões e nada emplaca, tudo dá com burro na água. Né? Até hoje, o Centro de Biotecnologia do Amazonas é um dos que a gente minimamente acompanha, está tentando se transformar, tentando segurar, mas, ou seja, o tempo que tem e nada deu em grande coisa. Né? Então, me perdi, acabei falando mais do que eu devia, estou vendo o Marcos Valadares reclamando por falar, talvez coisa bem mais interessante, né, Marcos? Mas, enfim, uma certa assim, experiência demais, aí você vê, política pública, um monte que aconteceu, eu participei de várias políticas industriais, 2008, isso aqui, que parecia que ali ia, que se forma grupos de biotech, indústria, vários fóruns que a gente começa a conversar, aí muda governo, tudo cai, aí outra política, aí vai... Então, agora a gente está na 5ª Conferência Nacional de CIT, que é esse mega, que sempre é bom, sempre dá uma diretriz, ajuda o fomento, ajuda isso, ajuda aquilo, mas né, qual é a consistência e certeza que a gente tem que o que vai ser decidido vai levar a ações reais, etc. Porque, assim, isso, então, eu estou falando assim, a visão de uma pessoa que está no público esse tempo, Sim. mexendo nessa coisa, tentando otimizar, e esses resultados são meio por aí, né? Antes do Marcos, desculpa, não sei se você concluiu, Não, perdão, Celeste. eu só ia falar assim, em algum momento, o que que a gente percebe? Bom, quem a gente conseguia conversar para transferir tecnologia, sempre as Big Pharmas, né? As nacionais nunca aparecia, nunca tinha Sim, capacidade de incorporar tecnologia. Se você está falando de vacina, nenhuma mesmo. Você está falando de diagnóstico, diagnóstico tem potencial, começa a ter uma indústria X, Y, Z, realmente tem um pouco mais de capacidade, é uma tecnologia, né, um pouco menos complexa, menos tempo, mas qual é, o que saiu de fato? Qual o diagnóstico que a gente tem, né, daquilo que de fato você... Ou seja, é isso, gente. O que que a gente realmente precisa? Eu acho que essa articulação que vocês estão propondo, eu acho tudo isso muito legal, viu? Eu acho que a gente não pode perder a esperança. Meu discurso claro. parece que eu estou desesperada. Não, é ver muita iniciativa dar com os burros na água, é muita iniciativa, perca de energia que não chega ao lugar. É isso, eu acho que falta essa articulação maior, o papel do governo é sempre fundamental. Mas uma coisa me preocupou na sua fala, né? A Anvisa é uma das coisas que a gente viu modernizar, a gente viu ela aberta a conversar na sala de biotech, fazendo né, bons resoluções. Quando você fala que não tem pessoal na Anvisa, já me preocupa, né? Política industrial, política complexa econômica. Como é que pode uma Anvisa faltar gente? Falta gente técnica, não tem salário que segura as pessoas, isso me preocupou. Depois, alguma hora se comenta, não precisa parar agora, não. Eu prefiro a gente Tá. ouvir aqui o Marcos Valadares, se guardar qualquer comentário sobre a minha desorganizada fala, mas cheio de muita emoção, para depois, viu, Márcio? Eu acho que é melhor a gente ouvir o Marcos agora. Vamos lá, eu vou guardar, Bom, mas a gente retoma assim. Vamos ouvir o bom, Marcos. Obrigado pelo bom. comentário, Celeste. Vamos lá, Marcos. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade, Maria Celeste e Márcio, obrigado pela apresentação. Parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado nesses últimos anos. Meu nome é Marcos Valadares, eu atuo hoje como atração de investimento da BIQIF, justamente focado em projetos de biotecnologia aqui no Brasil, mas buscando atrair investimento no exterior. A minha pergunta, Márcio, tem a ver um pouco com a questão que a doutora Maria Celeste levantou, tem a ver com indicadores de sucesso, né? O que seria um indicador de sucesso para a gente hoje no ecossistema, na tua percepção? E, dentro disso, qual a relevância que você dá para o nosso ecossistema estar conectado com o ecossistema global? O que eu quero dizer com isso, tá? Quão relevante é a gente fazer com que essas startups que estão sendo criadas hoje aqui no Brasil alcancem uma penetrância em ecossistemas já validados, como de Boston, Silicon Valley, enfim, San Diego e coisas do gênero. Se puder dar uma visão sobre isso, acho que vai ser uma boa conversa. Legal, maravilha. Obrigado, Marcos, pela participação e pela pergunta. Eu acho que isso tangencia um pouco o que a Celeste também comentou, de ver nascer diversas iniciativas e não ver resultado nenhum. Eu acho que a questão da articulação é que, na minha visão, a falta de... A gente pode ter até uma grande política nacional de inovação, mas como é que se desdobra isso, tanto regionalmente, né? Porque cada região tem uma vocação própria.
Cada região pode desenvolver seus próprios indicadores de sucesso baseados naquilo que ela tem de tecnologia e daquilo que ela tem de necessidades a ser desenvolvidas, né? Então, eu acho que o primeiro aspecto é assim, não existe um grande indicador de sucesso para um hub de inovação, porque o hub é formado com os atores que estão disponíveis e participando daquela ação, naquele ambiente, seja esse ambiente virtual, seja esse ambiente local. Mas a gente parte dessa fala de ambientes de inovação muito mais localizados, muito mais não digitais, né? Hoje a gente já fala de coisas mais fluidas, mas pensando em deep techs, em biotechs, que demandam infraestrutura, demandam conhecimento científico, pesquisa, publicação, a gente fala de ambientes locais. Então, eu acredito que a gente nunca tem olhado para potenciais regionais, vocações regionais, e tentado desdobrar a política de inovação, a intencionalidade da inovação no âmbito, né? Vamos falar agora do SEIS e do SUS, o potencial que a região de São Paulo, de Campinas, de Recife, de Goiânia tem para impactar, com que ferramental, com que tipo de formação, com qual tipo de empresa, e aí tentar customizar um pouco mais, que tipo de recurso eu tenho que aportar, que tipo de benefício eu tenho que dar, qual é o tipo de capacitação a ser feita. Então, pensando em mimetizar aí grandes clusters globais, eu acho que a gente precisa tropicalizar esses exemplos lá de fora, pensar em vocação local, vocação regional, pensar naquilo que somos bons e pensar em primeiro, pensar em mercado local, regional, nacional e também internacional. Não adianta nada de falar em saúde se não pensar em grandes mercados. Então, assim, de forma mais pragmática, indicador de sucesso, eu acho que é aquele trazer valor primeiro para a região, para o próprio ecossistema, trazer sustentabilidade para o ecossistema e gerar valor para aquela comunidade, acho que é o primeiro indicador de todos. Então, é a mesma coisa de pegar São José dos Campos, ou pegar um exemplo, né, da aeronáutica e querer desenvolver a bioeconomia a partir de ativo da biodiversidade, lá não vai funcionar, assim como tentar levar né, propulsão foguete de propulsão para o CBA na Amazônia talvez não vá funcionar, porque você não tem massa crítica para desenvolver. Então, a gente precisa fazer, não fizemos até hoje, Celeste, a gente criou diversos polos, eu acompanhei parte de algumas dessas criações, né, muito mais na minha área farmacêutica, criações de centro de desenvolvimento pré-clínico há 10, 15 anos atrás, criamos grandes elefantes brancos, sem pensar no que vinha ao redor desse centro. Vai oferecer serviço para quem? De que forma? A que custo? Com qual capacidade? Com qual certificação? E a gente foi criando diversas ações, infraestruturas locais, sem pensar muito em como manter isso de pé, como pensar em perenidade, pensar em sustentabilidade. Então, acho que um grande ponto é a gente focar competências regionais, capacidades locais, e a partir daí exportar isso. Acho que a questão de relevância para o ecossistema global hoje, se a gente for falar nos investidores privados ao redor do mundo, ninguém considera o Brasil como um local de financiamento para startups. A América Latina é um ambiente para eles completamente desconhecido, onde eles pensam que existe muita insegurança jurídica, instabilidade política, e eu estou falando de estereótipos mesmo, tá? Não estou aqui querendo dizer que eu concordo com alguma dessas visões. Acho que cabe ao Brasil, às entidades, aos ecossistemas, aos atores, começar a mostrar o que temos de melhor lá fora, de maneira organizada e sistemática. Acho que a BKIF tem feito um papel muito relevante nisso, a organizar principalmente as reuniões da Bio, de levar essas informações, de levar nossas startups, de apresentar o Brasil para o mundo, e acho que isso precisa ser sistematizado. Então, talvez precisássemos hoje, Marcos, de 100 ABKIFs, de 100 redes, de 100 Fiocruzes, promovendo essas ações, para que a gente possa gerar um impacto, né, principalmente de informação lá fora, para dizer, temos boas startups.
Quando a gente criou essa primeira versão do guia de startups em biotech e levamos para a Suíça, eu vi a expressão de surpresa de muito investidor lá fora, de falar, tem biotech no Brasil? A gente nunca ouviu falar. Eu estou assessorando um grupo de venture capital aqui do Brasil, que tem foco em saúde, e eles queriam atrair uma grande farmacêutica suíça, o seu CVC, para o Brasil. Mas a dúvida era, eles acham que não existem biotechs no Brasil para investir. Quem que vai desmentir isso? Então, eu acho que a forma da gente fazer é, primeiro, sistematizando a informação, organizando essa informação, publicando essa informação e tentar garantir alguma relevância dos atores locais em aspectos internacionais. A gente tem excelentes startups, academia a gente tem excelentes, grandes ICTs, um mercado gigantesco, precisa organizar essa coisa toda. E não é uma coisa simples, senão não estaríamos aqui discutindo, né, para que a gente possa avançar. Então, eu acho que, em termos de indicadores, eu acho que pensar muito mais regionalmente, isso a gente nunca pensou. A gente criou situações pontuais, mas sem organizar isso e falar qual é o foco de um cluster em São Paulo, qual é a vocação de um cluster em Campinas. Vamos criar políticas, vamos atrair investidores, vamos pegar sponsors, vamos chamar empresas relevantes para esse polo. Qual é a vocação do CBA na Amazônia? É bioeconomia, é biotecnologia verde, e talvez tentar criar uma atratividade a partir dessa vocação e organizar. Em algum ponto a gente falhou nessa organização, mas eu acho que o olhar tem que ser muito mais regionalizado, localizado. Eu conheci uma iniciativa, Marcos e Celeste, no Tucuju Valley, que fica no interior do Amapá. Amapá é um dos estados mais pobres do Brasil. E o Amapá deve ter pouco mais de, se tiver 700 mil habitantes o estado inteiro, é alguma coisa parecida com isso. É um estado pequeno, né? E é um estado que tem a maior percentual de mata, de selva amazônica preservada no Brasil. Tem 75% de selva preservada. Tucuju Valley foi uma iniciativa de empreendedores de uma região do Amapá de organizar as startups locais e começar a criar programas para desenvolvê-las. Gente maluca de pensamento, de empreendedor, de falar, eu quero tocar isso. Não tinha apoio de governo, não tinha apoio de nada. Criaram um pequeno cluster e desse Tucuju Valley conseguiram que empresas como o Google investissem e comprassem tecnologia do Amapá, e empresas multinacionais de telecom aqui, que baseadas aqui em São Paulo hoje, são parceiras de algo que nasceu no meio de onde não sabe nem localizar no mapa exatamente onde fica. Por quê? Porque pensou em potencial regional, pensou na capacidade empreendedora do seu local, pensou na vocação que tinha, e a partir daí criou um modelo que é próprio deles, que hoje é sustentável e que atrai investimentos de fora. Então, talvez você pensar em mais regionalização, customização, tropicalização num sentido mais amplo, mas customizar necessidade e capacidade de cada região do Brasil. Mas pensar globalmente, acho que é a consequência. Eu não vejo de forma diferente. Não sei se respondi, acho que eu fui bastante prolixo, mas se a coisa me cutuca novamente, a gente chega lá. Na verdade, eu fiquei com uma curiosidade, assim, até de perguntar ao Marcos aí. Há quanto tempo o Brasil vem participando da Bioconvention, né? Começou com várias instituições organizando, eu peguei o tempo da Biominas, peguei o tempo da BioRI, depois da BICIF, e vejo a BICIF cada vez, né, mais organizada, com mais capacidade nessa organização. E o Brasil, em algum momento, na época foram criados os BRICS, né? O Brasil, país emergente, o nosso stand era uma festa, todo mundo queria ir lá, o CEO da Bio ia, nossa, isso, aquilo. Parecia que a gente ali... Como é que eu posso imaginar que ninguém investe em biotecnologia, que ninguém sabe o que a gente faz em biotecnologia? Hein, Marcos? Como é que a gente faz essa Bio? A gente tem que fazer uma revolução, não é possível. Obrigado pela pergunta, viu, Celeste? Eu acho que essa é uma provocação muito bem-vinda, né? Vale a pena lembrar que a Bio, ela funciona como um evento, como uma vitrine daquilo que é realizado aqui no Brasil. Então, ela, na prática, ela mostra o que é feito.
Só que eu fiz essa pergunta até para o Márcio, porque tem uma coisa que tem nos incomodado muito nesse sentido do ecossistema de biotecnologia, e pegando um pouco, viu, Márcio? Eu sei que você falou da vocalização de várias regiões, mas pensando em biotecnologia como inovação farmacêutica, o que a gente percebe é que, inevitavelmente, esse jogo não é local, né? Esse jogo é global. Na hora que a gente vai parar para olhar o que seria um sucesso da inovação, da biotecnologia como inovação farmacêutica, é um produto para tratar um paciente. E os pacientes, o maior volume de tratamento, ele não está acontecendo em São Paulo, ele está acontecendo 50% das receitas de tratamento de biotecnologia acontece nos Estados Unidos. Né? 25% a 30% está na Europa. Aí você tem ali 15%, 20% brigando ali na Ásia e 5% no resto do mundo. Então, o jogo de biotecnologia, ele necessariamente precisa ser pensado globalmente, né? Então, assim, por que eu fiz essa pergunta do indicador de sucesso? Porque, na prática, quando a gente fala de fazer um desenvolvimento de um produto farmacêutico com componente biotecnológico, né, ou terapias avançadas, modalidades terapêuticas aí mais avançadas, essa é um desenvolvimento, de fato, super intensivo em capital, e que, no final das contas, os beneficiados, digamos assim, desse tipo de movimento vai ser, primeiro, né, o local onde ele está sendo desenvolvido, mas, claro, onde ele vai ser vendido. Então, assim, se a gente não jogar esse jogo, a gente vai necessariamente cometer a mesma, não vou dizer a palavra falha, mas a gente vai ficar preso no mesmo ciclo que a gente ficou com os biológicos, né? Então, a gente entrou no jogo dos biológicos muito depois, e por algumas décadas ali, a gente pagava 2, 3 vezes mais, 4 vezes mais, por um produto que estava sendo feito lá fora, importando e trazendo tudo de fora. Agora, na hora que a gente aprende a jogar o jogo, a gente começa a ser capaz de, eventualmente, negociar esse tipo de coisa, esse tipo de tecnologia. Então, só que agora, eu diria que se a gente não plugar isso no ecossistema, não vai ser negociado só aqui, a gente não vai vender só aqui no Brasil. Né? A tecnologia, ela vai ter valor quando a gente alcança o globo. Se a gente alcançar só localmente, a gente não vai conseguir atrair esse pessoal para ou comprar ou licenciar a tecnologia que está sendo gerada aqui no Brasil. Então, foi um pouco disso que eu estava pensando. Eu acho que a gente tem que pensar, talvez, fazendo o que eles chamam de olhar lá na frente e ver como seria o caminho reverso, né? Quem que está comercializando as grandes tecnologias? A gente vai pegar a Pfizer, a AbbVie, vai pegar a GSK, a vida está comercializando. Quem que eles estão comprando? Hoje a gente já sabe que cerca de 70% da receita dessas empresas hoje, nesse ano de 2024, é derivado de tecnologia que essas empresas não desenvolveram, mas compraram. Sim. Compraram de alguém, né? Compraram de alguém. Então, assim, eu diria que um bom caso de sucesso seria se uma das nossas empresas entrasse no portfólio de compra dessas empresas farmacêuticas. Né? Significa que a gente desenvolveu tecnologia que esses caras tiveram interesse tal que compraram a empresa, e o que está sendo desenvolvido aqui vai continuar aqui. Pô. Né? Na hora que você faz um negócio aqui, você está criando infraestrutura, está criando conhecimento e tudo mais, nada mais comum que você permanecer aqui. É claro, né? É de longo prazo, não tem como, mas foi essa a minha provocação, que eu acho que o caso de sucesso se a gente consegue emplacar uma tecnologia na mão dessas pessoas que estão comercializando a biotecnologia, eu acho que a gente está chegando lá. E eu entendo que a gente está fazendo movimentos, tá? Se fosse fazer uma leitura aqui, acho que seria impensado 10 anos atrás, e aí depois agora, de 10, 15 anos atrás, seria impensado. Agora, você começa a ver pessoas captando 1, 2, 3, 4, 5 milhões de dólares localmente para desenvolver tecnologia. Então, assim, eu acho que em algum momento a gente vai estar falando de cheques maiores para empresas locais. E, eventualmente, essas empresas vão estar viajando para o Brasil, vindo para o Brasil aqui, tentar negociar alguma coisa com a tecnologia que está sendo desenvolvida aqui. Então, acho que é um progresso. A gente está caminhando ali, é de longo prazo, mas me sinto animado aqui com o que está acontecendo. Né? E graças a trabalhos como, né, o que o Márcio está fazendo junto com a Sindusfarma, a Bikif tem feito coisas também muito importantes e outras associações. E, claro, os empreendedores, né? Então, os cientistas e empreendedores que estão dando esses passos aí. Eu queria deixar esse comentário aqui, né, nesse ponto, respondendo a tua pergunta. Não, muito legal. Eu concordo, corroboro com a tua visão. Eu acho que a grande dificuldade, Marcos, é como dar esse grande passo, porque o mercado americano, o mercado europeu em segundo lugar, são extremamente profissionalizados com relação ao desenvolvimento das startups, biotechs, e enfim. As nossas startups ainda não são competitivas nesse nível de falar, cara, você tem tecnologia maravilhosa, mas você não tem nem o cara no board
que entende da dinâmica global, de onde vai colocar e como vai colocar o seu produto, entendeu? Então, a gente nasce com desvantagem. Como é que a gente transpõe, né? Como é que a gente cria um espaço intermediário de falar, bom, eu criei um case de sucesso que seja regional, que seja, lancei no Brasil, agora eu aprendi o caminho das pedras, eu entendi um pouco da escala, entendi dinâmica de mercado, entendi quais são as forças que atuam aqui e eu quero, de fato, licenciar isso para fora. Eu acho que é inevitável, a gente vai chegar lá, mas como dar esse salto, eu acho que ainda é a grande dificuldade da gente entender, né? Como é que a gente pega algo local e fala, eu preciso de um desenvolvimento global? Isso ainda, para mim, é uma realidade muito distante. Eu acho que a gente está mais perto hoje do que, obviamente, 10, 15 anos atrás. Eu participei de uma iniciativa em 2000, uma biotech brasileira que queria desenvolver inovação radical a partir da biodiversidade brasileira. E a gente era investido por três entidades, três farmacêuticas nacionais, com apoio do Butantan, com verba de FAPESP e verba de FINEP. E esses investidores lutaram, a gente tentou, e morreu na água. Por que morreu na água? Porque não tinha mais nada ao redor. Não tinha ecossistema, não tinha quem comprasse, não tinha um advisor adequado que falasse de como é esse mercado, de como fazer esse desenvolvimento, não tinha regulação nem local, não tinha de pensar em escala disso que era, né, feito ainda em microgramas, uma proteína do veneno da jararaca e transformar isso num remédio, não é uma coisa trivial. Então, assim, a gente está caminhando, né, lentamente, acho que mais lento do que todos nós gostaríamos, mas a gente tem avançado bastante. Mas esse grande salto que a gente precisa dar, de fato, Marcos, precisa dar esse grande salto. Eu acho que é esse grande salto que a gente não sabe ainda como fazer. Que para mim ainda acho que tem que pensar num estágio intermediário aqui, sabe? Vamos profissionalizar o nosso ecossistema e a partir daí a gente conseguir fazer uma plataforma de lançamento para o globo, né? E atingir outros mercados. Estamos no caminho. Mas adorei a sua provocação e eu corroboro com o que você falou. Obrigado, Marcos, pela provocação. Bom te ver por aqui. E acho que, quando o pessoal vai pergunta, fazer um comentário sobre o que o Marcos falou, né? A importância desse caso de sucesso. Eu acho que traz ingredientes para essa engrenagem desse ecossistema funcionar, que é confiança, né? E aí eu posso dar aqui um testemunho, como a Rosana falou, do nosso programa de empreendedorismo, que a gente tem um hub de inovação dentro da Fiocruz, a gente tem um ecossistema próprio, que vai desde microlitros de metagem a centenas de litros de bioreatores para a produção de biofármaco. E passando por todas as escalas de desenvolvimento tecnológico, a gente tem referências mundiais nessa área. Então, o nosso caso piloto 1 desse programa de empreendedorismo, e aí a importância da confiança nesse ecossistema, ele é um biosensor para diagnóstico de câncer de mama. Com uma gota de sangue, você consegue ter um diagnóstico mais preciso, precoce e a custo reduzido, né? E a gente vem apoiando esse caso piloto 1. Então, e a gente tem uma política que é retardar ao máximo a abertura do CNPJ, desse projeto, a criação desse spin-off, para continuar tendo por mais tempo apoio institucional, né? Um apoio institucional do tamanho de uma instituição como a Fiocruz, né, é imensurável, né? Então, a gente conseguiu, dentro desse projeto, ainda sem CNPJ, ter o apoio, por exemplo, de Biomanguinhos para produzir, né, em boas práticas de laboratório, né, lotes para os ensaios de validação. Ao mesmo tempo, o apoio do Instituto Fernandes Figueiras, né, para fazer o ambiente hospitalar, para ter esse teste de validação, e ao mesmo tempo, Instituto Fiocruz, né, e ao mesmo tempo, apoio do NAT da Fiocruz para fazer o estudo de farmaconomia para depois ser inserido, né, no rol da Conitec, por exemplo, de ser adquirido pelo SUS ou não. Então, a gente tem um ecossistema aqui dentro gigantesco. Eu acho que ele funcionou muito por ainda ser Fiocruz, esse projeto, não ser uma spin-off. E aí eu volto a falar, é por causa de confiança, né? Então, acho que, como o Marcos falou, né, a partir do momento que existia esse caso de sucesso, e, por exemplo, o governo começar a confiar nas empresas, empresas nas ICTs, ICTs no governo, ICT nas empresas, né? Eu acho que o brasileiro acho que é muito desconfiado, né? Então, acho que essa confiança que a gente viu aqui dentro, eu acho que existiu muito por ser pesquisador da Fiocruz, trabalhando com o pesquisador da Fiocruz, com o mesmo propósito, que é resolver problema de saúde da sociedade, né? Quando a gente bateu para a Biomanguinhos para ajudar a gente no teste de validação, ninguém questionou se ia ajudar ou não. Quando a gente bateu no NATS para ajudar com o estudo de farmaconomia, na mesma hora, o IFF é a mesma coisa, porque já tem esse ecossistema de confiança.
Então, só com uma provocação, Márcio, eu acho que essa confiança é essencial para essa engrenagem rodar também, né? Muito legal. Eu concordo plenamente com você e a gente tem condições de conhecer outras realidades, entender que a confiança, de fato, ela inclusive barateia a execução dos negócios, né? Porque o custo de agência para a gente é gigantesco, ter que formalizar tudo, burocratizar por conta dessa desconfiança. Agora, eu vou falar uma coisa, vocês me julguem, tá? Eu comecei a rever a novela Vale Tudo no Globoplay, de 1988, porque foi uma novela que marcou lá a minha adolescência e enfim. E eu tô chocado, porque obviamente a ficção é uma hipérbole da cultura do brasileiro, da Lady Gerson, daquela coisa toda. E eu, assistindo poucos capítulos dessa novela, não estou aqui, né? Eu poderia estar falando do novo lançamento de alguma coisa do ecossistema internacional, estou falando de Vale Tudo para vocês. Mas o que me chocou, olhando em perspectiva de 1988 para cá, o como que a sociedade hoje não aceita comportamentos que eram considerados normais ainda dentro dessa geração. Então, se a gente para olhar no passado, acho que a gente tem evoluído bastante com essa profissionalização, com melhores regulações, com melhores governanças, com mais transparência. Estamos longe do ideal, obviamente, a gente sabe da realidade. Mas a gente tem evoluído nisso também, viu, Anderson? E eu acho que criando centros de excelência, como esses têm feito na Fiocruz, essas ilhas, na verdade, vão contaminando tudo que vem ao redor, né? E acho que são esses bastiões sabe, de falar, a gente faz dessa forma, da maneira correta, e é assim que a coisa vai funcionando. Eu acho que de alguma forma vai contaminando, né, o resto do ecossistema. E precisamos desses exemplos, né? Precisamos estar firme e tudo mais. Mas quem puder assistir ou rever, enfim, recomendo. Beleza. Então, pessoal, temos mais perguntas ou depoimentos? Fiquem à vontade. Caso contrário, Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela apresentação, pela didática, pela palestra. Espero que esse aqui seja a primeira conexão que a gente tenha com vocês, né? A gente aqui no programa de empreendedorismo está sendo lançado o próximo edital em breve. A gente quer ter uma rede de colaboradores, né? Fazer esse ecossistema fluir, e a Fiocruz tem papel-chave nisso, nessa área de saúde. Então, espero que seja o primeiro de muitas interações com vocês. Então, Celeste, passo para você para as palavras finais, depois Márcio também. Não, eu simplesmente sublinho o que você falou, Anderson. Pouco a fala minha ia nessa direção. Acho que a sua fala, Márcio, foi excelente mesmo. Uma fala calma aí, que trouxe toda a dimensão e questões que, como você disse, não é nada de novo, mas você arrumar essas coisas e trazer uma visão de articulação é essencial, né? Cria uma esperança, né? Então, eu acho que essas instâncias de redes e associações, eu acho que são grandes espaços hoje que eu vejo trazer mais substância ao debate aqui no Brasil, sinceramente, né? Acho que o governo sempre faz esforços, né? Lançando, revendo políticas, agora do SEIS, revendo política, né? Várias políticas aí na área de inovação. Vamos ver, né? Se alguma delas traz algum diferencial. E é isso. Estamos aí à disposição realmente para colaborar naquilo que for importante, trazer mais vezes vocês aqui para o nosso debate. E ficamos à disposição mesmo, né? De poder colaborar naquilo que for pertinente. Super agradecer, Márcio. Muito bom. E a todos que estão aqui sobrevivendo. A Rosana, eu gostaria de entender se era da Cidus Pharma, né, Rosana? Eu acho até que eu te conheço, não sei de onde, não sei se de bairro, que não me é estranha. Com certeza. E desculpem que eu tive que atender no celular, porque depois eu sabia que eu tinha que sair, e por isso que eu mantive a câmera fechada. Mas parabéns a todos vocês, muito bom mesmo, tá? Parabéns. E gostei, viu, Márcio, do merchan aí para Globo, brincando. Agora fiquei até curiosa, mas eu tenho certeza que ficarei chocada também. Pois é. Tá? Tchau, pessoal. Maravilha. É isso. Eu queria... Perdão, por favor. Não, só agradecer aos demais participantes que estão conosco até esse momento aí, que ficaram quietinhos hoje, que da próxima a gente quer ver vocês falando também, viu? Obrigada aí ao Franklin, que fez uma excelente pergunta. É isso.
Pode falar, Márcio, você Eu está com a queria, palavra queria final, é agradecer. sua. Eu queria agradecer pela oportunidade, dizer que foi uma delícia essa discussão e é óbvio, né, que é um tipo de assunto que nunca se esgota. Eu acho que não existe uma única verdade, uma única certeza. Mas eu acredito muito que essas oportunidades de discussão, dar abertura para opiniões diferentes, divergentes, diferentes perspectivas, acho que isso sempre é muito enriquecedor, né? Eu acho que cada um de nós sempre sai com alguma coisa nova na cabeça e fala, cara, eu não tinha pensado sobre esse ponto de vista, não tinha visto sobre esse aspecto. E acho que isso é enriquecedor. E essa construção de confiança, que é o que o Anderson comentou, ela vem de uma comunicação mais ampla, né? E eu acho que o nosso papel como rede tem muito a ver com isso, de criar fóruns, de criar oportunidade para que as pessoas se conectem e troquem ideias. Às vezes a solução é muito mais fácil do que a gente pensa, basta a gente colocar as pessoas para conversar, né? Quantos problemas complexos às vezes se resolvem com isso? A gente colocando as pessoas para conversar na mesma sala, no mesmo ambiente, isso é fantástico. Então, queria agradecer demais a oportunidade, dizer que foi um prazer participar aqui com vocês, reiterar o convite aí para a Cúpula de Inovação, de 9 a 11 de setembro aqui em São Paulo, vai ser um prazer ver vocês pessoalmente lá e vamos debater muitos assuntos relevantes sobre ecossistemas também, e dizer que estamos à disposição para outras oportunidades, para novos projetos, parcerias, vamos seguir junto por aí, tá bom? Muito obrigado. Valeu, obrigado, pessoal. Tchau, pessoal.